Fala, meu amigo esportista ou fã do esporte, chegamos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está assistindo esse programa. Estamos de volta com mais um episódio do Trickcast, que é o podcast do canal Hat-Trick, que é simplesmente o melhor canal esportivo do Amazonas, né? Com todo respeito à rapaziada aí, inclusive se quiser fazer collab, só mandar mensagem pra gente que a gente tá aí pra alavancar o esporte amazonense. Estou aqui com o meu amigo brabíssimo, o cara mais famoso aqui dessa resenha, né? Porque assim, pra entrevistar gente famosa, a gente tem que... Você é famoso, pô. Ele olhou. Pra entrevistar a galera que representa o esporte amazonense, a gente tem que trazer gente de qualidade aqui. Fica com vergonha ele quando eu faço isso. Você que não me conhece, né? Eu sou o Lucas, aqui ao meu lado tem meu amigo Ayrton Hevson, ele mesmo, o rapaz lá do outdoor do Parque 10. Animado, cara, pra resenha de hoje que a gente vai ter? Cara, com certeza, cara. O cara ídolo aí no time europeu, ídolo de time amazonense, cara que também tem um trabalho fenomenal aí na parte social, parte política. Então, cara, a gente tá aí com um grande entrevistado, então a gente vai ter uma resenha máxima aqui. Pra você que chegou no Hat-Trick, sabe que aqui a parada é diferente. É resenha mesmo, de qualidade, nossas curiosidades, suas curiosidades. E assim, não tem por que a gente fazer tanta expectativa, a gente fazia. No começo a gente fazia, quem será que tá ali do outro lado e tal, só que não faz sentido, porque a gente faz divulgação no domingo, na segunda e na terça, como é que o cara não sabe quem é? E você veio assistir o Roberto, com toda certeza, não a gente, né? Convidado surpresa. Convidado surpresa. E agora sim a gente vai mostrar o nosso convidado, um cara muito especial, que a gente tá muito contente de verdade por ter aqui, Roberto Dinamite, cara. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença, mais uma resenha, espaço aberto aí. Explodiu, tamo junto. Obrigado aí pelo convite. Como eu falei, resenha não vai faltar. A gente tá aqui, só quero agradecer e parabenizar vocês. Parabenizar pelo programa, né? Falar de esporte é sempre falar de sonhos, de realizações. Então, parabéns, sucesso. É isso, cara. A gente fica muito contente de trazer pessoas que, de certa forma, fazem parte da história do esporte amazonense. Porque teu nome já tá na história do esporte amazonense. Pelas conquistas, por onde tu conseguiu chegar. A gente sempre entra num contexto aqui que o esporte amazonense, ele precisa ter uma moral mais elevada pelo esforço que o atleta faz para ele conseguir vingar na vida, para ele se tornar um jogador de futebol, se tornar um atleta no geral, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, como o Ayrton falou, dos teus projetos sociais, da tua vida em si, te conhecer um pouco mais como ser humano, que eu acho que isso é muito importante. Às vezes a galera vê só o Instagram do cara ali, aí, pô, esse bicho aí se acha, não sei o que lá. Não sei se rola isso contigo, né? Com a gente às vezes rola. Se acha não, pô, é legal que só fala com a gente. Eu não sou nem te conhece, né? Já faz um pré-julgamento e aí a gente traz isso aqui pra oportunidade da galera de Manaus que ainda não conhece o Roberto Dinamite, que talvez nunca viu, a galera da nova geração também, pra te conhecer um pouco melhor, e a gente tá muito contente, viu? Legal, obrigado. A gente tá aqui pra deixar bem claro como é que é a nossa vida particular, social. Correria, né? Essa correria do dia a dia. E mais uma vez parabenizar, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um tempo atrás, a federação foi entregar uma carteirinha, né, para os ex-atletas, porque tem muitos atletas que chegam na porta do estádio, são barrados, as pessoas não conhecem, e aí a federação optou em dar uma carteira do ex-atleta para que ele possa ter acesso aos jogos. E aí quando eu entro, aí eu vejo toda essa nova geração aí de repórteres, de fotógrafos, né? Isso daí é muito bacana, né? Essa turma jovem aí como você está acompanhando o esporte. É interessante tu falar isso, que a gente estava cobrindo a final do Barezão, fugindo um pouquinho, entrando no que tu falou aí. A gente estava cobrindo a final do Barezão, aí tinha um senhor que ele ficou ao nosso lado, tanto tava nesse dia, né? Tava, com certeza. Aí o senhor ficou do nosso lado e ele falou que ele era ex-jogador do Nacional, só que assim... A gente não tinha como saber se ele era, cara. Se ele tivesse com uma credencial, né? Não é nem que a gente não queria dar moral pro cara, porque a gente não conhece. Às vezes tu coloca uma pessoa pra falar também que não é, aí queima a reportagem e tudo mais. Então é importante essa atitude mesmo de credenciar a rapaziada pra dar uma moral, né? Pra você saber se esse bicho aí foi jogador, fez parte da história do futebol amazonense. Foi uma atitude bem legal da federação. É, muito bacana. Vamos entrar agora na entrevista, porque aqui no Hat-Trick a gente sempre gosta de voltar para as origens, para entender o que aconteceu na tua vida, para tu conseguir ser um jogador de futebol. Sei que tu já deve ter repetido isso diversas vezes, mas isso é muito importante, cara. Porque quando a gente conta a nossa história, às vezes, de tanta gente contar, a gente tende a meio que achar que, se eu contar isso aqui não tem nada a ver, cara. Isso é uma coisa que só eu passei. Mas às vezes tem uma criança, tem um adolescente, tem um jovem que tá passando pela mesma situação, acha que não vai vingar, ou acha que não vai dar certo, acha que tem que desistir dos sonhos, dos objetivos. Aí você conta a história e fala, putz, eu acho que eu consigo. Acontece com a gente, né? Eu, principalmente, gostei sempre de consumir muito esporte. E eu assisti os jogadores falando... Não desista, eu participei de 12 peneiras e fui reprovado. E aí, como é que foi que entrou o futebol na vida do Roberto Dinamite? Nada, o futebol entra... Passou por essa experiência de ser reprovado em peneira ou nunca? Não, eu não tive essa... Masterclass, né? Nunca foi. Tanto essa vida de peneira, dificuldade, né? Em peneira. Mas eu falo que o ciclo
dos meus 13, eu vou falar da minha idade dos meus 13 anos, porque com 13 eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero viver do futebol e vou pagar um preço por isso. E aí eu posso falar sobre isso. Eu não fui reprovado, mas para eu chegar onde eu cheguei, tem todo um processo que eu costumo dizer que as categorias de base são as faculdades da vida, né? Com certeza. Ali que a gente vai saber se é isso que a gente quer, se é essa profissão, se você vai se tornar um grande profissional, ou se você não vai se tornar um grande profissional, ou se você chegar no meio do caminho, meu irmão, não é isso que eu quero para minha vida, não. Eu vou mudar o curso. Né? Então, para falar um ditado popular, é mais ou menos dessa forma, né? Que as pessoas entendam o processo do atleta. Esses grandes prodígios que aparecem aí, Hendrick, Pato, Neymar, Estevão, isso daí, cara, eles vão surgir de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. É raro, Fora disso, você vai passar pelo processo. Eu passei por todo esse processo. E quando você fala, cara, tu já deve ter contado a tua história, a mesma coisa. Eu tenho paixão em contar a minha história. Que legal, cara. Porque ela vai tocar alguém, ela vai inspirar alguém, você vai se enxergar naquilo. Com certeza. De alguma forma. Hoje eu palestro em universidades, pô, para um público que não tem nada a ver com esporte. Mas eu costumo dizer que no final da história, quem vai estar aplaudindo eles, quando eles estiverem com o canudo na mão, é o pai, é a mãe, é os melhores amigos, que você conta 3, 4 no máximo na trajetória da tua vida. Verdade. E é isso daí que é válido. Pô. Né? Hoje vocês estão com isso daqui, mas para chegar a isso daqui, para ter uma estrutura legal, para que você possa receber o seu convidado. Muitas das vezes você estava na calçada, entrevistando alguém, ninguém sabe. Então, eu costumo dizer, e falo isso sempre, que as histórias dos grandes campeões da vida, ela não muda, pô. Ela vai mudar o segmento. Mas, fora isso, é você, o deserto e Deus, meu irmão. Eu costumo falar isso sempre. Pô, é minha esposa. Hoje eu tenho uma companheira, ela está me filmando aqui. Mas ninguém sabe o sacrifício que você teve para comprar um bom celular para ela. Que aquilo ali é fundamental para o teu trabalho. As pessoas não sabem disso. Então é muito fácil eu te olhar e te julgar. Antes, nos bastidores aqui, a gente conversando, eu estava falando sobre isso. Eu não tenho esse hábito, porque eu sei o que eu passei. Então, eu já vim de uma família de um pai apaixonado pelo futebol. Meu pai é louco, é fascinado pelo futebol. E aí começa a me incentivar. Mas, no final de tudo, o querer está dentro de você. O meu pai poderia ser apaixonado. Não, pai, não é isso que eu quero para mim. Não, mas eu queria aquilo. Então, eu tenho fotos com 4 anos, com 7 anos, com 9 anos, 13. 13, não, é isso que eu quero. Então, eu fui para a Escolinha do Rio Negro com 9. Aí, depois, fui jogar futsal pelo América Júnior, que era um time lá do meu bairro, de Santa Luzia. E aí, depois, eu fui para Tuna Luz. E aí, tem o Marcelo Galvão. Hoje é o atual presidente da FAFES, né? Da Federação Amazonense de Futebol de Salão. Ele era treinador do infantil do São Raimundo. E aí eu migro para o campo. Então, também foi muito precoce. Eu cheguei com 13, joguei no infantil. O cara falou, esse cara tem que ir embora daqui. Foi ele que então te direcionou para o campo. Que me direcionou para o campo. E aí o empresário me tira daqui e me leva para o 15 de Piracicaba. Quando eu chego no 15 de Piracicaba, já estava começando a se modernizar. Olha, naquela época, os clubes, empresas, né? Então, tinha um grupo empresarial que cuidava do 15 de Piracicaba com o patrocinador master TAM, a empresa de aviação, né? E só que lá não tinha minha categoria. Geralmente, eles já trabalhavam jogadores de 19, 20 anos, justamente já preparando para mandar para um clube grande e tal. Eu era o único, então eu virei o xodó da rapaziada lá, porque eu tinha 13, 14 anos. E na época, quando eu fui simplesmente para fazer um teste. Eu era de menor, né? Não, você vai fazer um teste de 10 dias, se você passar, você volta para Manaus, termina teus estudos, aí no ano seguinte... É nesse estilo mesmo? Não, cara, eu já parei lá mesmo. Perdi o ano aqui, foi uma confusão danada. E aí eu sigo toda essa minha trajetória, aí eu começo a ser preparado, eu começo a viver uma outra estrutura, uma outra visão, que ali eu estava sendo preparado para ser um atleta profissional de futebol. Então, por isso que existem as categorias de base, né? E aí eu passei por todo esse processo. E aí eu entro naquela fase do adolescente rebelde, aí eu fui para essa categoria de base do Grêmio, do Cruzeiro, do São Paulo, aí eu chego nessa fase do adolescente rebelde. Né? Namorar, sair, achar que
Achar que é... Ô, que isso, rapaz? Achar que é craque. E todas essas situações. E aí eu falo, cara, eu não quero mais isso para minha vida. Eu vou voltar para Manaus, porque eu tô chegando nos clubes grandes, o empresário não quer me vender, e papapá, aquela história toda. E aí eu peço para voltar para Manaus. E aí eu volto para Manaus. E aí começa uma grande história entre eu, meu pai, minha família, que era muito humilde, né? E aí eu falo pro meu pai, olha, eu não quero mais isso para minha vida. Isso daqui para mim já deu. Eu quero estudar, eu quero ter uma profissão para que eu possa lhe dar um futuro. Com quantos anos isso, futuro, Roberto? 17, 18 anos, né? Eu quero lhe dar um futuro, eu quero viver como... Porque o fato é que não tem dinheiro, né? Como O cara como quer é. comprar uma coisa, não tem. E aí meu pai, cara, calado ele tava, calado ele ficou, ele não me disse nada, ele ficou quieto. E eu falo essa história assim, que eu costumo dizer que esse foi o maior incentivo ou o maior despertar que eu criei dentro de mim. Falei, cara, eu preciso seguir com isso daqui agora, né? Não posso mais parar. Porque se eu parar, eu perdi boa parte da minha vida, né? Então, no outro dia eu acordo, eu vejo meu pai chorando, minha mãe, minha irmã. E o que foi que aconteceu? Morreu alguém? Não, cara, e meu pai, assim, muito sereno. Meu filho, ninguém tinha sonho aqui, pô. Teu sonho, de fato, Esse é o Sival aí, aí. meu pai. É, seu Sival Prado da Silva. Aqui eu tinha 3 anos, acho, 3, 4 anos. E aí depois eu realizo o maior sonho dele, que é conhecer o Roberto Dinamite, sair no Cristo Redentor. Falou do Roberto Dinamite, né? Antes de passar a palavra pro nosso amigo Ayrton perguntar aqui. Quando eu cheguei na casa da minha avó é uma vascaína doente mesmo. Já foi São Januário, minha mãe organizou um negócio lá pra ela conhecer o Pikachu, que ela era fãzaça do Legal. Pikachu e tudo mais. E aí eu cheguei e falei, vó, tem uma história pra te contar. Falei, tem um Roberto Dinamite que jogava, sei quem é e tal. Eu contei a história que tu contou pra gente Sim. do teu pai, a experiência do Cristo Redentor, conhecer o Roberto Sim, Dinamite. sim. Ela ficou apaixonada pela história, cara. Ela ficou é uma história muito bacana. Inclusive, se quiser, já pode abrir pra gente essa história não, aí, que é maravilhosa. E aí cara. quando eu falo com meu pai tá na mesa e fala, meu filho, ontem você falou que você ia parar de jogar futebol, né, cara? E aqui eu quero te falar pra você que aqui ninguém tinha sonho, cara. O teu sonho se transformou no nosso sonho. Então, se tu parar de jogar futebol, cara, tu vai estar matando o teu sonho e automaticamente o sonho da tua família, né? da tua família, né? Então, hoje eu tenho R$3 e ninguém tem o que comer. Então, se você for treinar, ninguém vai comer. Mas eu quero que tu entenda que o nosso sonho é teu sonho também. Então, pega os R$3, vai treinar, né? Vai manter o sonho da tua família vivo. Comida eu vou comprar fiado, e aí eu vou treinar nos Atletas de Cristo, e eu já chego lá muito decidido também, né? Que muitas das vezes eu ia treinar com fome, aquelas coisas todas. E aí o Raimundo Lúcio, na época, onde o cara tem uma gratidão muito grande, ele começa a cada 15 dias, ele me dá uma cesta básica, né? E não, cara, tu tem que ficar aqui. Aí ele faz um jogo amistoso e tem um empresário lá que fala, cara, esse cara aí ele é bom, esse número 8 aí é bom, eu quero levar ele para São Paulo. Só que como eu saí muito novo, eu já conseguia entender toda a tramitação de um empresário, como é que funciona você entrar num clube, essas coisas todas. E aí eles me prometeram levar para São Caetano. Quando eu cheguei lá, não era o clube de São Caetano. O cara tinha uma filial do São Caetano dentro do ABC, entendeu? Paulista. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu irmão, não acredito, pô, eu com 18 anos, dizendo 18, 17 anos, sendo enganado, pô, de novo. Cara, não é possível. Isso já era anos 2000 ou era anos 90 ainda? Era 2000 já, era 2000, no ano 2000 ali, 2004. Quando o São Caetano já tinha alcançado aquele auge. Era no já, auge ali, né? no falecimento do Serginho, era Foi. nessa época, né? Inclusive ganharam os paulistanos em 2004. Sim, né? Sim, era 2004, 2005. Eu tenho quase certeza que era isso, assim. Mas era nesses meados, né? E aí eu falei, cara, eu vou ver o que Deus tem guardado para mim aqui. Ficou. E aí eu fiquei. E aí o cara me coloca num prédio de 5, 6 andares, que embaixo funcionava uma oficina e tinha uma porta lateral. E aí ele me deu que era uma escada, e você subia para todos os andares. Resumo, era um prédio abandonado, pô. E aí, você tá vendo, isso daqui era o colchonete que ele me deu, que meu travesseiro era na minha mala, pô. E eu suportei tudo isso durante 8 meses da minha vida. 8 meses. E quando eu falava com o meu pai,
E aí, tá tudo bem? Aí, não, tá tudo bem. Tá onde? Tô no São Caetano. E eu não tava nada, pô. Eu tava Caramba. treinando na escolinha do cara. Assim, um aprendizado na minha vida, que eu aprendi a chorar em silêncio, sorrir para as paredes. Aprendi tudo isso na minha vida. Só que depois de um tempo, quando eu venci na vida, eu falei, cara, esse é o ciclo da vida. Não, antes de tu continuar essa parte, assim, eu te fazer uma pergunta dentro desse contexto, Claro. né? Dentro daquela, até da conversa que tu teve com teu pai, a conversa definitiva, né? Que fez tu realmente decidir, né, levar essa carreira para frente. Né, quando, a partir do momento que teve aquela situação, teu pai falar que só teve R$ 3 e tudo mais, e ele pegava a comida fiada e tu usasse dinheiro para treinar. Foi mais, o teu sentimento naquele momento foi mais de se sentir incentivado, empurrado por isso, ou um senso de responsabilidade? É essa mistura, né, cara? Aham, Esse sentimento, né? De ser Naquela época, de ser a chance da família virar, né? naquela época a gente não falava muito Aham. em psicologia, em depressão, em pressão. Ninguém falava disso. Aham. Talvez se fosse hoje, eu falar, cara, que é isso? Minha família tá me pressionando, me jogando na parede. Talvez a fala poderia ser essa hoje, né? sim. Do meu pensamento. É. Mas eu vou colocar como incentivo, né, cara? Assim, foi um incentivo porque de fato eu falei, cara, eu não posso parar. Talvez ele estivesse vendo uma coisa que tu não tava naquele momento talvez também, a gente, né? Às vezes a gente está tão envolvido que a gente Sim. não enxerga o que está fora, né? Dentro desse processo. Mas eu vou colocar como um incentivo, né? Porque depois disso, a gente venceu. Eu vou falar depois disso e a gente Essa relação toda. teve, aprendeu a sofrer e falar, cara, isso faz parte do ciclo da vida, né? Independente da nossa classe social ou financeira, né? No momento que você se ocupa, você vai sofrer. Eu poderia estar cheio do dinheiro, como a gente vê muita gente hoje aí bem-sucedidos, né? E pessoas doentes mentalmente, Com certeza. machucando outras pessoas, né? E pessoas muitas das vezes que não tem nada e a gente acaba se surpreendendo quando você para num sinal. Você vê crianças correndo, aí você quer pegar seu celular e filmar. Sendo que aquilo ali é algo natural do ciclo do ser humano. Ela é criança, ela não entende, ela vai sorrir, ela vai correr, ela vai brincar e eu acho que é isso o ciclo da E vida. essa força com certeza foi que fez tu chegar onde tu chegou, né? Ah, não, Porque, sem dúvida. começou com essa dificuldade da família e aí depois passou essa dificuldade individualmente, né? De Sim, dormir sim, num sim. colchonete com a mala como travesseiro por 8 meses. Então, com certeza foi mais casca, né? Que tava criando. Não, sim, cada sim. vez. E aí ela te ensina, a vida te ensina. Depois que tu foi pra lá, tu saiu de lá pra voltar pra Manaus? Foi essa história? Aí eu passo 8 meses nessa brincadeira aí. O cara me dava uma marmitex, aí eu comia. Teve que pagar alguma coisa pra ir pra lá, Robert? Alguém Não, pagou alguma coisa? não, Ou alguém ele só te levou? Não, ele me levou, mas são muitas histórias, né, cara? Eu costumo dizer que nos meus momentos mais difíceis da minha vida, até hoje, tá? Deus sempre colocou alguém no meio do caminho Pra te ajudar, né? para me ajudar. Sempre. Então, nesse momento muito difícil da minha vida, meu pai é um semi-analfabeto, mas de uma sabedoria popular assim, não sei nem explicar. Então, meu pai, ele sempre me colocou dentro de um cristal. E o meu pai via em mim, talvez, o que os outros não viam. Talvez a paixão de um pai, eu acho que sim. Mas eu sabia que eu tinha um talento. Sim. Então, na época do Peladão, sempre ia alguém atrás de mim, né? Dar um dinheiro e tal. E meu pai, não, você não pode jogar Peladão, meu filho. Você vai ser profissional. Pô, se tu jogar Peladão, como é que o cara vai pagar R$ 20 pra te ver num Vivaldão? Porque na época era Vivaldo Lima. E R$ 20 era grana. Pô, meu filho, você tem que se blindar. Você tem que despertar nas pessoas, dessa forma. Você tem que despertar nas pessoas e falar, pô, quem é esse garoto? Quem é esse dinamite aí? Pô, esse cara tá surgindo no São Raimundo, pô. Pô, eu vou pagar, eu quero ver esse cara. Teu primeiro diretor de marketing, teu pai. Pô, então, meu filho, se tu for jogar no Peladão, cara, o cara vai dizer, pô, como é que eu vou pagar R$ 20 pra ver ele no Vivaldão se ele vem jogar aqui no quintal da minha casa Sim. por cerveja? Pô, teu pai tem uma visão que hoje a galera não tem, cara. Ainda não tem. Tá? E aí meu pai me bloqueava, de fato, de eu não jogar o Peladão mesmo, eu querendo. Porque eu via a dificuldade da minha família. Só que em algum momento dessa vida, o destino me traz um cara chamado Flávio. Flávio Baru. Na época ele era o patrocinador do Arsenal Júnior, né?
E aí Deus coloca esse cara no meu caminho. E esse cara começa a entrar dentro da minha vida, começa a entender como é que funciona a minha casa. E eu sou muito grato a ele. Hoje ele não está mais entre nós, né? Que Deus o tenha num bom lugar. Mas eu costumo dizer que foi meu segundo pai, um cara que apostou em mim e falou, não, cara, beleza, tu não quer jogar aqui, legal, mas eu acho que tu tem um potencial para ir embora daqui. Então, quando eu vou para essa fase do São Caetano, ele que compra a minha passagem para eu ir. Então, geralmente era um cara que também via um potencial em mim, né? Que me ajudou. Pô, mas eu moro alugado. Não, vai embora que o aluguel eu vou pagar. E aí ele pagou durante 1 ano o aluguel da minha família, sustentava a minha família e se tornou meu amigo pessoal. Pô, com certeza. Né? Me tornou um amigo pessoal meu que o que eu puder fazer por ele, assim, pelos filhos, pela família, hoje ele não está mais aqui, eu vou fazer. Porque foi um cara que quando eu mais precisei na minha Gratidão, vida... né? Gratidão. Meu pai fala, gratidão se paga com gratidão e lealdade se paga com lealdade. Cara, Então, Exatamente. abraçou o teu sonho e o sonho da família, É, né? Porque né? no teu E caso aí- não era só teu sonho. e assim foi, Era né, da cara? família Então, inteira. quando eu fui para voltar para Manaus, não, tem que mandar buscar ele, faz cota, faz vaquinha. E aí eu já chego em Manaus e falo, cara, isso não é para mim, eu não quero mais isso na minha vida. Pô, o cara volta decepcionado, né? Com certeza. Acabou, não quero. E aí fiquei uns meses assim, sem fazer nada. Aí chega Carlos Prata. Pô, vai ter... Era treinador das categorias de Barra de São Raimundo. Pô, cara, vem pra cá, bicho. Pô, vem pra cá, vem pra cá. Vai ter a Taça São Paulo de Júnior. Bora pra essa Taça São Paulo de Juniores. E lá tu pode se destacar, pô. É teu último ano. Pô, não quero isso pra minha vida, não. Cara, bicho. curioso, né, Roberto? Que sempre tu fala que sempre tinha alguém que ia lá e falava, vem, pô. É, Vem, aí tu, não, é. não quero, aí vem. Sempre vai alguém te puxar. sempre. E pessoas importantes na tua vida e Sim. no mundo do esporte amazonense, né? Sim. E aí eu vou para a Taça São Paulo e aí eu retorno. E aí a gente, desse grupo da Taça São Paulo, acho que sobe 10 pro profissional. Cara, subiu bastante gente. 10, 8. Porque o time do São Raimundo era muito caseiro, né? Sim. E aí eu faço parte, tenho essa felicidade de fazer parte do último título do São Raimundo, 2006. Eu me profissionalizo no São Raimundo, 2005. Caraca, Vou para a Taça São Paulo, volto, vou integrar o time profissional. profissional e o São Raimundo se consagra em 2006, o último título. Tu E ali eu começo a aprender o que é ser campeão, a ganhar títulos. Então, Teu pai, como é que ele ficou nessa situação? Não, acho que ele ficou contente, mas ele é nacionalino, né? No Rio Negro, né? Torce pro Renegrino né? doente. E meu pai é renegrino doente. Aí tu Ele falou, vou costuma pro- dizer vou pro galo São esporão Raimundo. de ouro, galo da Praça da Saudade. Mas aí ele começa a entender que eu me torno um profissional, né? Sim. E que ninguém pode agir com muita emoção. Né? Se pegar o Rio Negro, a gente mete a porrada. Queria fazer uma pergunta sobre teu pai. Quando, nessa que tu voltou de São Paulo, né? E aí meio que desistiu de novo, né? Igual da vez que quando tu tinha... Igual da vez que teu pai falou na situação Sim. dos R$3, né? Como é que foi já o teu pai, a reação do teu pai quando tu desistiu pela segunda vez? Como é que foi? Teve conversa nesse mesmo sentido? Ou ele deixou tu um pouquinho mais à vontade para decidir? Não, ele me deixou mais à vontade. Aham. Né? Mais. Mas quando eu volto, não é que eu volto decidido, é porque de fato eu volto sem clube, sem nada, né? Voltou desanimado, né? E Volto desanimado, assim, cara, né? eu vou jogar onde agora? São Raimundo é um time de campeonato brasileiro, né? E o meu pai sempre fala, aí apareciam as situações de time menor. Uhum. Meu pai, não, espera. Meu filho, se você ficar no menor, você não chega. Então, se você tem essa proposta aqui, você tem que ir pro São Raimundo. Pô, mas eu não vou jogar. Aí ele entra de novo na conversa. Treine, se prepare, porque sempre tem alguém vendo. Você precisa estar pronto. Você Oportunidade de precisa. chegar. Então, me preparei muito. E aí eu começo a ter a mentalidade do profissional, de me aproximar, agora eu vou dizer, dos grandes ídolos, eu acho, do nosso futebol. Porque uma coisa é o cara pagar e ver o dinamite da arquibancada. Outra coisa é o cara treinar com dinamite dia a Sim. dia. Tu começa a entender a visão, como é que ele enxerga o esporte, como é que ele enxerga a movimentação de treinamento, como ele consegue assimilar as orientações de treinadores. É um mundo totalmente Você diferente. aprende muito, né, cara? Então eu aprendi muito. Esses caras aí, onde eu vou, e eu faço questão de falar desses caras, porque eles foram referências para mim. A minha referência não foi lá o Messi. A minha referência não foi o Delmo, pô. A minha referência foi o Garanha. A minha referência foi o Sidney. A minha referência foi o Paulão, que me ensinou a ter conduta de atleta, pô.
Dinamite, tu tá no São Raimundo, um time de 2ª divisão de Campeonato Brasileiro. Tu representa o São Raimundo e tu tá representando o Estado. Tu não pode ter esse tipo de conduta. Então, ele me ensinou a ser atleta. E atleta profissional. Então, eu via esses caras. Eu acompanhava esses caras. Eu lembro quando eu estreiei num jogo lá em Manacapuru, o jogo 1-1, pô, o goleiro, a gente costuma dizer que o goleiro vai quebrar a bola, o tiro de meta, né? A gente costuma dizer a gíria, pô, vai quebrar. Pô, eu vi o goleiro quebrar, pô. E aí eu vejo o Delmo ir pra bola, disputar. E aí ele disputa, ganha, raspa aqui. E eu não fui na bola que ele raspou, entendeu? Porque eu achei que ele não ia ganhar pela a estatura dele. Sim. Acabou o jogo, tudo. Foi no outro dia no treino, ele me chamou. Quando você entrar e eu for para uma bola disputada, quebrada pelo goleiro, pode ir no vazio que eu vou ganhar. E aí você começa a entender os pontos fortes, os pontos fracos, né? Vou para um jogo de Campeonato Brasileiro, onde eu chego de bermuda e chinelo e o Paulão. Ei, você não pode viajar dessa forma, pô, você tá de chinelo. Aí foi quando ele fala essa história. Aí eu olho para ele e falo, pô, me desculpa, eu também não tenho tênis, pô. Putz. Aí ele... Fizeram uma vaquinha. Cobrou o tênis. Aí me deram tênis. Então, começa toda a minha trajetória, de fato, profissional e para eu seguir, eu vendo esses caras assim, né? Falou nomes gigantes aí do esporte amazonense, teve a possibilidade de compartilhar Cisne, gramado Garanha, ali. pô, ganharam Garanha, um prêmio. pelo amor de Deus. O treinador, não, pô, não pode dar pro Dinamite não, pô. Não, mas o Dinamite entrou no jogo, porque geralmente os bichos, eles são repartidos assim, 100% para quem joga e quem entra, né, no decorrer da partida. O goleiro reserva recebe 100%, porque ele não tem a chance de substituir o outro goleiro. E aí o cara, não, pô, tu tá querendo tirar o Dinamite por causa da idade dele, mas ele entrou no jogo, então ele merece receber 100%. Não, e outra coisa, o Dinamite, ele pensa diferente, pô, ele é jovem, mas, cara, esse cara aí, esse moleque... Os caras te abraçaram mesmo, né? Daqui a pouco ele vai a nossa geração que tá surgindo. Então eu vi o Garanha e o Cisne brigar por eu receber um bicho a mais também, assim. Uma coisa que eu tenho de percepção, que eu tive a possibilidade de ver o meu tio já no final da carreira dele, aí, o Puguinha, jogando, é que ou você era bom de bola, ou você sabia o que você estava fazendo no campo, ou não tinha empresário que te fazia jogar. Sim. Assim, é uma percepção minha que eu tenho Sim. do futebol, como que ele funcionava. Hoje a gente ainda tem uma discussão, lógico, a gente tem grande craque jogando, muita gente boa por aí, mas era desse jeito mesmo? Ou tu sabia o que tu estava fazendo, ou tu não tinha espaço? Ó, pra você ter uma ideia, eu não conheço o elenco do Amazonas, tá? Sim. Não conheço. E, assim, eu tô próximo do esporte, principalmente da nova geração, da base lá na ponta, na comunidade, né? Mas no futebol profissional, desde quando eu parei, eu fiquei bem distante, eu não me envolvi, né? Dificilmente eu tô nos estádios e tal. Por que eu falo desses caras? O São Raimundo era um time de 2ª divisão de Campeonato Brasileiro. 65% dos atletas amazonenses, pô. Como não se identificar, né, com um time desse? Como não se identificar? E é por isso que era um fenômeno, tipo, São Raimundo aqui, por Entende? conta dessa identificação. A gente critica muito isso. Você, né? E algo você vai sobre ver isso. lá E algo que a gente fala Alberto, Guara, Donizete, Garanha, Cristiano, Luíca, Zé Ribeiro, Luíca. Marcos Pezão, Nando, Vidinha. Eu já falei o time aqui. Sim. Só o bravo. Entendeu? Weber, goleiro, enfim. Eram todos amazonenses. Tu tem Delmo. uma percepção a ser compartilhada a respeito disso? Porque a gente também fica meio curioso, porque que a gente tem tanta ausência de jogadores amazonenses nos clubes, sendo que a gente tem um material humano muito bom, cara. Eu conheço gente que joga pra caramba. Eu não sei se o cara não tá preparado, eu não sei também, que eu também não vou fazer juízo de valor aqui, que eu não tô no clube lá. Sim. Mas seria interessante te ouvir que tu é um ex-profissional, um cara que fez parte desse cenário aí. Olha, depois que eu me tornei, não que eu seja melhor, Sim. o Dinamite, eu procurei estar muito próximo dos mais jovens também. Eu acho que é como você vai conduzir eles. Sim. É como se fosse uma criação de um filho. Então, quando eu começo, de fato, me aproximar dos mais jovens, eu já como medalhão, como é dito no futebol, eu acho que foi em 2015, quando eu fui pro Fart, e aí era Taça Manaus, Taça Amazonas, criaram, né?
que só podia jogar 4, era 5 acima da idade. Como é agora a segunda divisão. E o restante do time, do Fast, eles eram todos juniores. Da base. Juvenil da base. E eu lembro muito bem de uma história com o zagueiro Guigui. Tá aí, ó. E aí eu começo a me aproximar desses jovens. O próprio clube, ele não quer o jovem. Pô. Porque o jovem tem o vício, às vezes, de uma namoradinha, isso, aquilo, mas ele não consegue enxergar o potencial. Sim. Então eu tô treinando na Ubra e acaba o treino e aí vai todo mundo embora. Aí eu brinco com eles, eu falei, Dispersa, irmão, rapaziada. tipo assim, ei, eu sou o Dinamite, eu tô treinando aqui, vocês estão indo embora por quê, pô? Ei, vem alongar mais um pouco. O bom do treino é a resenha, vocês têm que começar a se gostar. E aí, num desses treinos, nesse Guigui, o zagueiro senta do meu lado, e aí começamos a bater papo, eu e ele um garoto de 18, 17 anos, não lembro na época, e aí ele fala, cara, eu já não aguento mais isso. Falei, por quê? Pô, eu não tenho chance no profissional. Falei, como não? Tu vai jogar esse final de semana, como tu não tem chance? Não, porque muitas coisas. Falei, não, pô. Quantos anos tu tem? 18. 18? Tu já quer desistir com 18? Ei, cara, sempre tem alguém te vendo. Para com isso. Começa a se preparar. Tu tem que entender que isso daqui é uma vitrine para ti, pô. Tu representa. Aí eu começo a conduzir. Resumo, hoje o Guigui é um profissional. Iton é um profissional. Bruno Saiu é um profissional. O Vitinho, que se tornou a grande sensação do Manaus no acesso, que a torcida pedia a entrada dele no segundo tempo, com o Fajardo, eu acho que o Fajardo na época era o treinador. Pô, eu vi 40 mil pessoas gritar o nome do Vitinho. O Bruno é o goleiro? É. O Saúl, né? E aí, pô, eu falo, cara, que bacana ver. Porque o Vitinho não tinha chuteira, morava numa invasão, hoje deu uma vida melhor pra mãe. Eu estou em pré-temporada na Venezuela, eu vejo o Vitinho entrar dentro do quarto desesperado. Mano, eu recebi uma proposta de Dinamite do CDC de Manicoré. Nada contra o CDC de Manicoré. Sim. Mas eu fui conduzir ele a fazer o certo. Quanto que tu vai ganhar lá? Não, porque no Fast eu estou ganhando R$800, lá eles vão me dar 1.200. Falei, isso não vai mudar a tua vida. Outra coisa. Lá tu vai para um time que não vai brigar pelo título. É uma vitrine diferente, né? Vitinho, deixa eu falar uma coisa para ti. Eu comecei a ganhar título com meus 18 anos, eu nunca mais parei. Tu tá achando que eu não vou ganhar título aqui no Fast? Tu acha que eu vou passar batido aqui dentro? Aqui tu é reserva. Aí, ó. Aqui tu é reserva. Ah, a galera novona mesmo, né, bicho? Ó o Iton. Um likezinho aí, ó. Iton aqui. Ó, Jack Chan. Ali. Se abrir aqui tá fechado, né? Tá mas fechado, se abrir ali. aparece mais eles. Aí a gente vai pontuar. Mas todos eles estão aí. Então, eu falei, meu amigo, eu ganho título desde os meus 18 anos de idade. Tu acha que aqui no Fast vai ser diferente? É? Só que aqui tu não vai ser titular. Mas tu vai ser o nosso 12º jogador. Rapaz, o Vitinho entrava, ele fazia desgraça. Aí o Fajardo vai, vê o Vitinho jogando, foi o João Carlos Cavalo, assume o Manaus, manda contratar quem? Vitinho. Vitinho vai para o Manaus, troca o Cavalo, ele permanece no elenco. E o Fajardo, de fato, começa a enxergar no Vitinho o grande potencial dele. Um jogador de beirada, um jogador velocista, um jogador de segundo tempo, para incendiar o jogo. Aí a parte do treinador de forma tática. Saber usar a peça da maneira correta, né? E aí o Manaus sobe, a galera pediu o nome do Vitinho e aí hoje eu reencontro eles assim. Sim. E aí, pai Dina, como é que tá e tal. Então eu fico muito feliz por conduzir, porque eu passei por tudo isso também. Né? Eu almoçar no refeitório, não, só pode almoçar. E os meninos? Não, eles têm... Não, peraí, pô. E aí eu entro numa outra fase também que eu começo a bater de frente com os dirigentes, né? Isso não é futebol. Isso não é correto. Como é que eu vou treinar à tarde com um menino desse sem se alimentar? Não, isso tá errado, meu irmão. Vai atrás do empresário, manda ele dar R$5.000 a mais para comprar de alimento. Porque eles têm que estar aqui, eles têm que almoçar, eles têm que descansar, voltar à tarde, jantar e ir embora. É isso que vocês têm que fazer. Isso é futebol. Então, às vezes, eles acabam se perdendo pelas tentações. Sim. Porque, às vezes, o clube não oferece o que é correto para um atleta. Às vezes a galera até vai jogar um peladão,
Porque Se não, machuca, né, cara? Se machuca, porque não tem, às vezes o próprio clube não disponibiliza o mínimo, né? Sim. Como tu falou, alimentação, essas coisas todas. E dentro do que tu falou do que acontecia na época que tu jogava profissional e o que a gente já ouviu, até em entrevistas aqui, hoje em dia não é muito diferente, não. Apesar do crescimento que a gente está vendo dos últimos Tá melhorando tempos, bastante, né? mas Do Amazonas chegar numa ainda Série é uma B, realidade. o Manaus batendo numa Série C, acabou voltando, o Manauara surgindo aí, mas a gente vê que essa situação não está tão igual, não tá tão diferente dessa época. Sim. Entendeu? Aí, até tu falou da questão dos clubes, né? E aí, pô, é uma visão que, ainda mais estando lá dentro, é algo um pouco triste de saber, assim, mas é algo que a gente torce para que evolua, né? Agora, por parte do atleta, né? Tu falou que já citou aí um exemplo da galera que parece ser um pouco até ansiosa demais, né? Sente também que falta um pouco digamos assim, de uma mudança na mentalidade dessa molecada nova que surge aqui, né, de, pô, insistir um pouquinho mais, querer aparecer um pouquinho mais, ser um pouco mais paciente, se preparar um pouco mais, para ter essa... Porque essa questão, apesar de a gente ouvir muito essa frase, mas pouca gente, de fato, coloca em prática essa coisa de, pô, uma hora vão te olhar, uma hora vão te observar. A galera é mais ansiosa e quer tentar fazer pelas próprias pernas. Ser e um às vezes profissional acaba se mesmo, né, atrasando. cara? Uhum. Ter um comportamento de profissional. É o processo. Eu vou falar de dois. Eu vou falar do Bombado, que está jogando no Manaus. Bombado. E vou falar do René, que não está jogando mais. Isso que eu Virou uma pessoa do bem. Eu sempre falava pro René, ei René, e Bombado, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tu acha que o treinador vai me tirar do time para pôr vocês dois para jogar? Ele não vai, pô. É mais fácil ele perder comigo dentro de campo que com vocês. Mas vocês podem ter certeza que vocês estão sendo preparados para me substituir. Eu já em final de carreira. E eu quero que vocês joguem na minha posição mesmo. Só que vocês não vão jogar. Hoje não. Hoje vocês não vão jogar. Mas vocês têm talento, pô. Eu levei René e Bombado para entrar dentro do vestiário e dar uma pré-eleção para eles, assim, vocês já ganharam o título? Vocês têm noção do que é ganhar título? A expressão, o olhar, o cheiro, o dia a dia, isso ganha título. É isso. Então vocês vão começar a aprender a ganhar título para que amanhã, porque são vocês que vão jogar. E aí o René conhece uma namoradinha, né, e engravida ela. E a necessidade faz com que ele saia e que tome um outro rumo. Sim. Tomou um rumo bom, ele é um pai de família, ele é um trabalhador, ele tem a mesmo. esposa dele, ele é pai, beleza. Mas talvez não era isso que ele queria. Mas as escolhas fez com que ele tomasse um outro rumo. O Bombado permaneceu, nunca foi titular, teoricamente, em lugar nenhum, mas veio se preparando. Hoje é o 8 do Manaus. Hoje ele vive do futebol. De eu chegar várias vezes e falar, tu para de jogar lá no Penarol. Porque se eu te pegar lá, eu vou mandar tu embora aqui do Fart. Presta bem atenção, bicho. R$50, meu irmão, não vai mudar a tua vida. Tu quer dinheiro? Tu fala comigo. Eu falo com o diretor, eu mudo a cota aqui, a gente vai te dar, meu irmão. Mas tu tem que entender que tu tem que ser preparado. Então, tudo aquilo que eu passei lá atrás, eu sempre procurei mostrar para essa turma boa. E depois que ele se torna profissional, as decisões são dele, né? Sim. Mas nesse caminho, nesse percurso, principalmente aqui, eu acho que a gente precisa de alguém que olhe por eles, que possam aconselhar eles de uma Alguém forma que tenha uma experiência também para de uma compartilhar, forma né? diferente, de uma forma diferente. Você não vê jogadores locais nos times de ponta aqui, você não vê. E quando vê, levanta a torcida. A gente sempre cita o Cocote, porque a gente estava no dia da estreia dele no Sim. Amazonas. E, pô, só dele entrar, só da galera saber, pô, é um amazonense aqui dentro, já levantou o estádio, fez uma fumaça, porque a gente se sente representado, né? Sim. A gente estava com o Darlan aqui conversando, ele foi o nosso primeiro convidado quando a gente começou o podcast, ele falando um pouquinho sobre a realidade do Fast, que o time que foi campeão amazonense nem seria o time que eles iriam levar para a Copa São Paulo, porque alguns precisaram trabalhar, shopping do pé, nas lojas, outros tiveram filho, e de certa forma a gente realmente sente que é o que está faltando, cara. A gente tem muito talento aqui, né? Sim, a gente tem muito talento, né? Mas a gente precisa dessa estrutura, porque eu também sempre procurei mostrar para eles que quando você chega num profissional, o cara não quer saber se tu chegou com 15 anos. Sim, quer que tu seja profissional. O profissional sempre é mais, meu irmão. Não quer saber de onde O tu profissional é o resultado, ele Sim. não quer saber. Né? Então, eu Concordo. também sempre procurei mostrar isso para ele. Meu irmão, quando tu chegar aqui, eu vou te cobrar.
Eu não quero saber se tu tem 15, se tu tá bem mentalmente, eu não quero saber. Né? Mas muitos deles, devido às condições de estrutura, eles tomam outros caminhos que eles acham que é mais fácil, entendeu? Ganhar, eu vou assinar no Peladão por R$8.000. Não vai mudar a vida de ninguém. Com certeza. Mas você precisa de uma pessoa que possa conduzir eles a isso, entendeu? Eu vou pegar 8.000 para assinar, mais 200 por jogo, e aí o futebol aqui não é desenvolvido, eu ganho mais no Peladão do que aqui. São as tuas escolhas. Eu acho que é muito pelo fato disso tudo que a gente tá conversando que a gente te trouxe hoje aqui, cara, de verdade. Sim. Porque tu tem uma história incrível no esporte amazonense e eu acho estranho como que a gente não vê a galera que faz história tanto na mídia, sendo mostrada Sim. mesmo, dizendo, pô, esse cara aqui fez história, esse cara fez isso, esse cara fez aquilo, sabe Sim. por quê? Isso inspira, pô. Sim. Às vezes o cara não sabe nem que dá pra ser, que dá pra sair daqui e jogar num time do exterior. Sem dúvida. Lógico, cada vez mais isso vai se tornar realidade, a gente espera. O Vinícius está lá no Rocket, lá na Rússia, jogando depois que fez o gol lá, o gol da Copinha, teve Mas aqui quem com a está gente. conduzindo ele? O Edgley. Exatamente. Entendeu? É muito do que tu tá falando aí, né? É o Edgley que está conduzindo ele. Tá mostrando para ele, olha, só de você sair daqui já é uma vitória. Com certeza. Tu vai viver um outro mundo, um outro momento, uma outra cultura. Valoriza o atleta, né? Entende? É tudo isso. Então, é quem conduz. Eu creio, é você criar um filho. Né? Então, é mais ou menos isso. Uma coisa nesse sentido, mas bem, dentro do que o Lucas falou, é muito disso mesmo, porque a gente tem poucas referências, né? Por exemplo, de cabeça, eu só conheço, por exemplo, 2 atletas que jogaram Champions League, que é tu e o Marcelinho, né? De Amazonense, que ele até fez gol no Real Madrid, né? Que ele fez jogando pelo Ludogorets. Ludogorets. Né? E aí, Bulgária. Então é interessante a gente ter essas referências, né? Bem legal. Então, por exemplo, hoje em dia, né? Tu vê que tendo esses caras como espelho, uma galera assim que já pisou lá fora, uma galera que está tendo uma visão um pouco diferente, né? Ter uma pessoa que auxilie nesse sentido é algo importante para cá. Precisa ter, de certa forma, uma pessoa revolucionária nesse Como que a gente sentido, conseguiria aplicar né? isso na prática, como é né? que a gente conseguiria aplicar isso na prática, né? Por exemplo, aqui não tem um empresário, Dinamite, aqui, por exemplo, não tem um empresário assim top, assim, um cara aqui do Amazonas que leva 1, 2, 3 moleques assim para ser profissional de verdade mesmo lá fora, né? Porque acaba que tem muita gente aqui que bate lá fora, volta, e o moleque dá volta uma perna do caramba só porque viajou uma semana no Rio de Janeiro, por exemplo, entendeu? Não, isso daí, eu acho que quanto mais jovem você sair é melhor, porque você vai aprender a outra cultura. Sim. Porque esses clubes grandes aí, eles preparam a base pensando em vender quando for profissional. Então, eu costumo dizer que tem que ser um trabalho de médio a longo prazo. Aqui é impossível. Essa é a nossa maior carência. Aqui a nossa base, ela não quer formar, ela quer ser campeã. É um grande problema isso também. Os clubes aqui, eles querem ser campeão. Um monte de título, E você não tem continuidade. Pô. Um garoto desse, ele joga um campeonato de 3 meses e daqui a pouco ele passa o ano todo sem fazer nada. Lá não, lá tem competições. Então, é muito complexo. Eu venci porque eu quis demais. Eu saí muito jovem daqui. Então, eu superei todas as barreiras. Eu posso falar de mim. Mas daqui a pouco eu posso falar, pô, você não tem continuidade. E aí, nesse mundo onde todo mundo quer dar opinião, onde todo mundo quer ter sua razão, Sim. o cara vai dizer, pô, o Dinamite está dizendo que a FAF não presta? Que não cria mais competições? Até em você criar várias competições, você vai trazer um problema, porque o clube ele não tem estrutura para suportar tantas competições. Então, isso é muito complexo, cara. Aí o clube não quer contratar um jogador amazônico que ele é cheio de vício. Ele gosta da noite, ele gosta do samba Manaus, ele gosta do boi, aí ele não quer abdicar a mão disso daí para ele viver essa vida de atleta. Tem isso também. A cultura aqui. Hoje o clube, ele não contrata só o jogador por talento. Ele contrata também um jogador que vai vender a imagem dele. Com certeza. Aí tu não entende porque um Sassá veio parar aqui. Porque ele traz público, ele traz mídia, ele fez gol, ele traz renda, ele traz receita, ele traz publicidade. Que é preciso, né? Aí, pô, um jogador local daqui não... Por que será? É porque ele pega a camisa do Amazonas, ou do Manaus, ou de alguma coisa, e ele tá jogando lá no Teixeirão. Verdade. O clube não quer isso. Usa status de profissional. Mas pra ganhar mais onde dinheiro isso no amador. mas onde isso é criado? É na base.
Então, muitas das vezes, as bases dos nossos clubes aqui, elas são terceirizadas. Eu tenho uma escolinha, eu pego a minha escolinha, aí eu levo para Sim. usar o nome do Amazonas. Aí já é um custo a menos que o Amazonas já não tem. Então, é muito complexo tudo isso. É muita coisa, né? Entende? É muita coisa para você falar o que é certo e errado. Então, eu costumo dizer, meu irmão, se tu tem o teu talento, procura sair daqui. E se tu não tem o teu talento, meu irmão, trabalha, porque uma hora tu vai sair daqui. Porque isso daí aconteceu comigo, entende? Então, eu prefiro falar dessa forma. Tu tem vontade de se envolver isso ou tu já é cansadão mesmo dessa parada? Tipo assim, de tentar ter mais contato com os clubes, com a galera do profissional, galera de base, ou tu tipo, te cansa? Tu já ouviu falar eu quero pro eu e eu quero pro nós? Aham. Sim. Tem tudo isso também. Uhum. Quando eu parei de jogar, eu disse, rapaz, eu vou começar a me especializar, eu vou criar uns cursos aqui da CBF, porque eu quero fazer algo pelo esporte. Tudo que o esporte fez na minha vida, eu quero devolver para ele algo. Hoje eu consigo devolver com palestras, eu consigo ir nas universidades, nas faculdades, nos projetos sociais. Aqui eu só não fui falar com os clubes profissionais, no profissional. Mas na base eu já fui em todos. Eu já falei com todos esses garotos da base, mas isso é um trabalho contínuo. Tem que estar mantendo. Eu já ouvi professores que treinam eles olhar para mim e falar, pô, Dina, tu vai lá falar, mas daqui a pouco esses moleques estão no mundo da lua. Não, pô. Beleza. Mas 3 vão ficar atentos. Isso é em qualquer lugar. Às Porque vezes eu digo vou que na você universidade, eu atinge- estou falando, tem um que está dormindo. Mas tem outros que estão extremamente Sim. antenados, Pô, com certeza. emocionados, uns choram. Alguém eu vou tocar, meu irmão. Então, esse é o meu objetivo. Então, quando eu paro, pô, eu vou fazer um curso. Vou me especializar e eu vou ser um gestor esportivo. Gestão. Mostrar a cara, mudar. Sim. Hoje, os clubes que chegam são os mais organizados. É Manaus, é Amazonas, é Manauara. Sim. São os clubes novos aí. É o que tem a estrutura mesmo de uma empresa, né? Por quê? Porque eu costumo dizer que hoje o futebol ele é empresarial. Comércio, mano. É razão, chega de emoção. E os 90 minutos é só um detalhe daquilo que é construído no teu extracampo. Tu pode ter certeza disso. Os grandes clubes, eles são grandiosos nos seus extracampos. Os 90 minutos é só um detalhe, é só a emoção do negócio pro torcedor, bicho. Só que depois eu falei, meu irmão, o dinheiro não é meu. Ficar batendo cabeça. O investidor não sou eu. Eu vou mostrar um projeto para um presidente. Ele vai, ei, Dinamite, tu tá no norte, ei. Ele já vai dizer que eu sou doido. Então, se for para eu bater cabeça com ele, eu não quero isso. Não, eu vou ser treinador. Porque no futebol tu não tem dinheiro, mas com resultado ele brota. Não sei de Sim. onde aparece dinheiro, meu amigo, mas ele brota. Porque futebol é resultado. Aqui é resultado de imediato. Eles não Sim. querem. Pô, mas o campeonato é só de 4 meses. Aí eu vou me preparar, eu vou formar um time, eu vou lapidar o meu time. Se eu tiver resultados positivos, talvez eu tenha uma estrutura. Pô, mas se eu perder 3 jogos, eles vão me demitir. Aí eu vou ficar desempregado. Aí eu entro no mundo político. E hoje é o que eu busco. Há 5 anos, eu ainda não cheguei onde eu quero. Mas em algum momento dentro do percurso eu vou chegar. Primeiro porque é o que eu quero. Ninguém quer mais do que eu. E eu quero fazer uma política diferente. E eu venho fazendo uma política diferente. Sim. É respeitar as pessoas, irmão. É você olhar para elas e falar, confia em mim, eu tô aqui. Tu não pode fazer nada por mim, mas eu quero te ouvir, para eu entender a tua necessidade. Aí eu falo, se eu posso ou se eu não posso. Eu tô sempre na contramão do negócio. Porque é meu caráter, é meu nome, é as pessoas que me cercam. Sim. Ah, tu é perfeito? Não, não sou perfeito. Mas eu sou correto. E muito correto nos meus acordos. Primeiro porque eu levo isso dentro do meu coração como base familiar. Eu não vou envergonhar meu pai, eu não vou envergonhar meus amigos, eu não vou envergonhar aquelas pessoas que acreditam em mim. Entende? Então, hoje eu estou dentro de todo esse processo porque é o lado onde eu encontrei, onde eu posso fazer algo lá na ponta. Ampliar tudo aquilo que eu já faço de forma anônima, que ninguém sabe.
Meu amigo, quem mais necessita é quem está lá na ponta. E se tu não parar para ouvir ele, tu nunca vai entender o que é isso daí. Com certeza. Tu não vai entender. Então eu entro nesse mundo e eu acho que eu me achei que é isso que eu quero para minha vida, porque é o lado onde eu encontrei, onde eu posso ter o poder público como meu aliado para que eu possa ampliar tudo aquilo que eu desejo dentro do meu coração, que é fazer algo pelo esporte. E aí é o profissional, é o de base, e em especial é o comunitário, que é o que sonha, é o que está lá na ponta, é onde tem a realidade da família não tão estruturada, mas se eu potencializar ele, eu posso transformar ele num grande campeão. Esses dias eu fui num projeto social onde eu falei, olha, os grandes campeões, eles necessitam ser reverenciados. Entende? Os grandes talentos, eles necessitam ser potencializados. Essa é a nossa realidade. Uma coisa é a gente ser atletas nos grandes centros do futebol, ou nos grandes centros esportivos que está lá no sul-sudeste. Mas aqui no norte, a gente necessita trabalhar, Rapaziada. entende? 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais. Entende? O deserto está lá para todo mundo, mas o sol também. Mas todo mundo quer a sombra, mano. E até tu chegar na sombra, tu tem um caminho a percorrer. Então é isso que eu falo para as pessoas, entende? Cara, Aí, sim, ó. com certeza, cara. Eu acho que essa parte da política, de certa forma, ela sempre vai possibilitar fazer mais, né? Olha essa foto aí. Olha o garotinho de azul aqui embaixo na ponta. Aí. Isso é sonho, mano. Esse olhar aqui, ó. Sim. Entende? Talvez ele quer ser o Dinamite. Mas sabe por quê? Porque nós somos de gerações diferentes. Aí eu falo para esse garoto que eu sou o Dinamite. Aí ele me olha, porque ele não sabe quem eu sou. Sim. Não, eu sou o Dinamite, eu sou amazonense, eu saí de um campo de barra igual a esse, eu disputei 3 Champions League. Tio, você Essa jogou... parada da E Champions aí pega começa. todo mundo. Só que daqui a pouco eles estão duvidando se de fato eu joguei, porque nós somos de gerações diferentes. Aí o que eu faço? Eu vou jogar com eles. Entende? Sim. Eles necessitam ter uma referência, eles necessitam. Porque esses grandes projetos sociais, meu amigo, todo mundo acha bonito projeto social. Mas quando o cara quer vender uma rifa para ti de R$2, tu não tem. Oh, parabéns. Ah, pô, não tem, hoje eu não tenho. Então eu necessito estar lá na ponta. Eu acho que dessa forma eu consigo devolver o que o esporte fez na minha vida. É incentivar, eu preciso falar. Te faz bem isso aí, Roberto? Pô, eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por isso, cara. Por isso que eu falo, eu me achei nisso daí. Sim. Porque eu acho que você só tem sucesso quando você faz o que você gosta. Isso é uma frase que eu levo para mim também. Sim. Tu só tem sucesso quando tu faz o que tu gosta. Tu se sente leve, onde tu tem prazer. Não tem tanta responsabilidade. Que horas é? Que horas? Não, mano, lá meu projeto começa só 8 horas. Eu tô lá, eu vou lá. Tu vai lá mesmo, vou. Diz para eles que eu vou jogar com eles. Eu vou lá palestrar e na outra semana eu vou jogar. Aí vira festa. Aí eles correm, eles me veem tocar, eles começam a me admirar e às vezes eu ainda faço uns golzinhos aí eles ficam pra deixar a tudo rapaziada louco, animada entende? lá, né? A gente tá chegando no final da... Isso é muito prazeroso. Aí você vê no semblante deles, né, pô? A gente tá chegando quase no final da nossa resenha, a gente tem mais 2 perguntinhas só pra ti. Não, fique à vontade. Cara, muita satisfação de ter aqui, de verdade. Eu te perguntei, cara, você se sente bem fazendo isso? Que eu sabia que tu ia responder isso. Porque, de certa forma, dá pra ver que o teu olho brilha um pouquinho quando tu fala disso, né? Diferente. Brilha quando tu fala dessa situação aí. E a gente precisa, cara, de verdade. O esporte amazonense precisa de pessoas que tenham história, que saibam do que estão falando, que entendam a realidade do atleta ali, que tá ralando, que tem que superar as adversidades pra conquistar algo, pra sustentar a família, dirigindo as coisas. A gente precisa de mais gente assim. Eu entrei numa discussão saudável. É onde a gente tem opiniões diferentes. Um debate. E aí eu falei pro cara, o que é esporte pra ti? Tu acha que esporte é eu entrar num projeto social desse, doar colete e bola? Tu acha que isso é esporte? Ei, a necessidade de um jovem desse dentro da casa dele, meu irmão, é totalmente diferente. Esse projeto aí é o refúgio dele. Sim. É só um refúgio, onde ele encontra o professor que abraça ele, que dá um conselho. Aí tu quer pegar o sonho do garoto, doar uma bola para ele, pô, em troca do teu voto, né? Eu entendi. Ei, deixa eu falar uma coisa para ti. Eu vivi do esporte. Então o que eu quero falar para vocês, todas as vezes que eu vou falar de esporte, mano, eu venho aqui, ó. Aí eu vou me arrumar na cadeira. Porque, cara, eu sou apaixonado por isso. Tu vai ver um cara totalmente diferente. Quando vai para esse lado aí,
O meu semblante ele vai mudar, a minha mentalidade ela vai fluir e eu vou falar de uma forma que eu domino isso daí, irmão. Tu pode ter certeza disso, porque eu acho que a melhor forma de você dominar algo é quando você vive. Com certeza. E eu vivi isso no sonho, na base, na realização, no atleta profissional e no atleta de alto rendimento. Eu vivi todas essas fases. Quando eu vou para o processo, talvez eu não domine a parte técnica. Aí eu preciso do profissional. Sim. Do analista, do psicólogo, Da equipe, tudo né? aquilo que aí eu contrato. Sim. Entende? E monto com a minha cara. Então, a gente é muito isso, né? Então, a gente é um projeto social que a gente leva, que é independente daquilo onde eu vou, tá? Isso daqui é um projeto social que eu tenho há 19 anos com meu pai. Caramba. Começamos lá com 6 crianças, hoje cuidamos de 80. E aí entra o meu sonho de querer colocar isso nas 4 zonas da cidade de Manaus e eu nunca consegui. Porque é trabalhoso. Aí o que eu fiz? Eu começo a criar ações. O projeto social Roberto Dinamite, uma explosão de solidariedade, chega no Santa Luzia para fazer a ação Explosão de Natal. Que é isso daí que Essa está ação aí, aparecendo. né? E às vezes a gente acha que, cara, isso marca a vida da criança, marca a vida da família, isso aí. Com toda certeza. Eu tenho várias Eu lembro de muita histórias. coisa que eu vivi também com a minha mãe e com meu pai de ação que as pessoas faziam. Isso é muito importante É para a sobre comunidade. isso. Tem uma frase que eu falo para as pessoas. Faça algo do seu coração Né? diante daquelas pessoas que vão passar no teu caminho. Porque tu sempre vai deixar algo registrado, mesmo que seja momentâneo. Tu tem quantos anos? Eu tenho 28, 29. 29. Aí talvez ele participou da ação social quando ele tinha 11. Entende? Eu comecei com meu pai entregando picolé, pô, na rua. Na última festa tinha 15 mil balões só em decoração. Ah, porque tu quer ser melhor? Não, não sou melhor, eu só quero entregar o que há de melhor. Quando uma criança de 11 anos, quando ela tiver 30, ela nem vai saber que foi eu que fiz isso. Mas o que vai ficar marcado para ela é que ela estourou 15 mil balões. Numa festa, eu não lembro o bairro. Mas eu vi um Papai Noel, ele era muito real. É onde ele já sabe que o Papai Noel, ele é um personagem. Pô, a criança entra muito nisso aí. Cara, a barba dele era original. Cara, tu precisava ver como é que era. E aí, daqui a pouco, eu tô tocando no Papai Noel, eu vi um monte de confete, de neve artificial caindo. E aí tinha um buffet infantil para mais de 3 mil pessoas comer. Tinha din-din gourmet, tinha... É isso que ele vai falar com 30 anos. Mas com 11 ele se encanta, que ele vai ficar marcado no coração dele. Então, é o que eu procuro deixar nas pessoas. Entende? E essa daí, ó... Costumo dizer que essa é uma imagem. Hoje eu sou uma imagem. Mas tudo isso só funciona porque eu tenho todos esses parceiros, amigos que estão lá, que estão me acompanhando, que acreditam, que confiam na minha pessoa. Entende? Mas tu faz isso porque tu é político. Pô, mas há 17 anos atrás. Há 17 anos atrás, 19 anos eu faço isso com meu pai. E tu sabe quantas vezes eu pego o microfone para falar de política aí? Nunca. Nunca pedi um voto aí dentro. Nunca na minha vida. Nunca peguei o microfone. Gente, eu estou fazendo isso daqui, eu quero que vocês reconheçam, tá? Olha o trabalho que eu estou fazendo aqui na comunidade por vocês. Por favor, daqui a um ano, entendo que eu estou me preparando. Nunca fiz isso. Eu nunca pedi um voto. Quando eu começo a fazer política, é de uma forma totalmente paralela, dentro das minhas convicções também, dentro de um outro planejamento, e assim eu sigo a minha vida, entende? É mais ou menos isso. Cara, que bacana, a gente conseguiu, acho que, conversar sobre muita coisa interessante hoje aqui. Falamos um pouquinho da tua carreira, falamos da parte do projeto social, que putz, pra mim, brilha meus olhos também, que isso é muito importante, cara. A gente acha que todo mundo tem condição de conhecer o Buzz Lightyear. Não, tô te falando sério, pai. A gente fala brincando, mas as crianças não têm. Tem criança que não tem possibilidade de ver um Buzz, de comer um din-din gourmet. A família não tem dinheiro, cara. O cara tem família de 5, 6 pessoas que vivem com salário mínimo. Olha, eu tenho muitas histórias legais. Eu tenho parceiros hoje, pessoas que acreditam em mim. Um belo dia eu recebi todas as bebidas dessa festa aí. E aí tá eu e meu pai encostado no corrimão do outro lado. Cara, muita bebida. E aí daqui a pouco
eu vejo subir na arquibancada, parecia a formiga, eram os garotinhos. Aí eu, pai, pega o microfone, diz que eles não podem levar não, pô. Aí meu pai, pegou no meu braço, meu filho, deixa eu falar uma coisa pra você. Essas crianças esperam o ano todo para tomar refrigerante à vontade. Isso tá tudo pago, deixa eles levarem. E eles levaram de fato. Era criança com 2 pets correndo assim. Tá? E é o que fica, meu irmão. Com certeza. Então eu tenho várias histórias legais. Vejo um senhor de 65 anos, 70 anos. Pô, Papai Noel, eu esperei 70 anos para te conhecer. Caramba. E aí a gente vai levando também isso para a vida, né? Então, Cara, esse momento é tudo muito gratuito, né? E tudo muito bem entregue para as pessoas. E entre outras ações que a gente tem. Você fez lembrar mesmo algum momento, por exemplo, de... Eu já participei de 2, ações 3 assim. natais, assim, que... quando eu morava na Nova Floresta, né, tinha uma escola lá que, perto do Natal, tinha um dia lá que era separado para pegar presente. Sim. Era um brinquedinho simples, assim, mas pouco fazia alegria, assim, Pois no desenho. Aí tu do sabe Rio de onde está Janeiro, o problema? No adulto. né? Não tá no adulto. Não está na criança. Pra gente era simples. Aham. E até hoje ele lembra. Mas às vezes vem o pai, ele quer o melhor. Não, essa boneca não, essa é simples, eu quero aquela para minha filha. Aí se cria todo um tumulto. Aí os adultos começam a brigar. Né? Quem vai dar o presente? Aí é o que eu falo. A diferença do eu pro nós. O ser humano, ele é egoísta. Nós, muitas das vezes, somos egoístas. Não, mas quando você começa a olhar ao seu redor com o olhar humano, aí eu acho que tu começa a entender de fato a necessidade do próximo. Então é dessa forma que eu caminho nos meus projetos sociais, né? Isso daí foi semana passada, uma visita que a gente fez num projeto de badminton. Olha só. Badminton, né? Então, eu fui palestrar para eles. É o Cacilda? É, lá no Coroado. Coroado, eu fiz no estágio Coroado. lá. É o professor Tafarel? É, professor Tafarel. E aí a Muito gente top. foi lá, e aí foi essa festa toda aí. A gente começa a contar a nossa história e as crianças ficam tudo fascinadas. Aí, por favor, olha, no braço pedindo autógrafo. Eu acho muito bacana. Aqui no Hat-Trick, o nosso papel aqui é dar moral pra rapaziada do esporte amazonense, porque eu senti muita falta disso durante muito tempo, de buscar referências aqui dentro. Não porque vocês não são gigantes, porque eu acho vocês gigantes, vocês têm que serem reconhecidos pelo que vocês fizeram, que é muito difícil ser atleta. Muito difícil, muito difícil. Quando você consegue e você tem a possibilidade de transformar essas pessoas em combustível para as próximas gerações, você tem que fazer. Você tem que dar um jeito. O nosso Hat-Trick vislumbre o futuro. Porque o nosso papel aqui é dar moral pra rapaziada que ninguém conhece. A gente traz gente aqui, a gente convida atleta que não tem poucos títulos, que não tem mídia em cima ainda, mas que tem talento, é dedicado, tem indicação, a gente conversa um pouco para conhecer a família, traz aqui para o moleque ter a primeira experiência, ter um microfone, ter uma câmera, dizer, trabalha na tua mídia, que tu vai dar certo, que hoje em dia isso é muito importante. E o que a gente puder fazer para levantar o esporte amazonense, para dar moral para você, para outros atletas, aí a gente vai fazer sempre, cara. Porque isso para mim é muito importante. A gente precisa se ver mais na TV, nos outdoors, a gente precisa se ver mais na casa das pessoas, no telefone. As pessoas precisam se conhecer aqui dentro. Eu não critico, não. Quem gosta de um atleta de São Paulo, do Rio de Janeiro, tá tudo certo, cara. Eu também tenho vários ídolos de lá e tudo mais, mas a gente precisa dar mais moral para quem é daqui. E a gente vai fazer o que for preciso para tentar colaborar menos que um pouquinho para mudar essa realidade que a gente vive aqui. E é engraçado, desde quando eu entrei nesse mundo público, eu era um pouco escondido, né? Tinha vergonha. Porque tu queria mesmo, era mais... tinha vergonha. E aí eu vou cuidar de um projeto chamado Esporte na Comunidade. Eu falei, cara, me achei. Por que eu quero esporte na comunidade? O esporte na comunidade era um programa da prefeitura que entregava material para projetos de baixa renda. Aí é onde eu falo, pô, se eu ficar só dando bola, colete, rede, é assistencialismo, pô. Sim. Isso daqui tem que se transformar num programa, pô. Né? E eu vou linkar a minha imagem de forma direta. Que aí eu crio uma referência. E aí eu ligo para o prefeito, Davi. Pô, Davi, você me permite, eu sei que é o programa da prefeitura. Ele me chama de Roberto. Roberto, é seu. Posso fazer? Faça o que você bem entender. E eu fiz o que eu bem entendi. Cara, a gente cria tudo, né?
E eu começo a ir nas comunidades usando a minha imagem de fato. O programa era da prefeitura, Davi, mas quando eu chegava lá, eu chegava para contar a minha história, a realidade, o que poderia ser feito, né? Mostrar um mundo diferente para eles, que valia tudo aquilo a pena. E aí o programa ele explode de uma forma assim absurda. A gente tinha uma meta de beneficiar 100 projetos sociais em um ano. Em 10 meses a gente beneficiou 307, pô. Caraca. Eu falei com 48 mil jovens, igual esse daí. 300%. E de várias modalidades. Aí é onde entra o badminton. E esses atletas, os que começam a se despontar, que a gente vai conhecendo, porque tem muitos ocultos aí que não Sim. aparecem. O Tafarelli tem medalhista pan-americano. E aí eles começam, cara, esse cara aí, pô, ele vai lutar por mim, pô. Sim. Esse cara aí, pô, ele vai... Eu começo a me enxergar nele, né? Tem eu lembro que o Emanuel, o nome dele, lá tinha um projeto lá na Compensa, que eu falei, olha, para você participar do projeto, você tem que trazer aqui A ficha? o seu plano de trabalho do projeto, isso e aquilo e tal. Aí ele, não sei fazer isso. Eu falei, rapaz, eu vou simplificar. Porque muitas das vezes ele só tem o sonho no coração. Sim. De fazer algo ali. Mas ele não tem uma assistente, ele não tem uma secretária, ele só tem projeto, que é do coração dele. Ele fala que é problema, ele não tem CNPJ, ele não tem nada. Então, começa a simplificar tudo aquilo. Aí eu falei para ele, não, aqui tu vai ganhar isso, porque... Aí ele olhou na minha cara, pô, dentro da minha sala. Eu tô cansado de ser enganado por vocês, pô. Caraca. Vocês são mentirosos, pô. Já entreguei bem uns 4 ofícios aqui, eu nunca recebi. Eu falei, assim, primeiro tu me respeita. Assim mesmo, primeiro tu me respeita. Aqui eu sou servidor, mas tu tem que me respeitar, pô. Te tratei bem, pô, tu sentou aí, agora tu vem querer. Aí ele falou, eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa pra ti. Tu vai entrar, assim mesmo, tu vai entrar nesse processo aí, tu vai entregar a tua documentação aí que eu tô pedindo pra ti. Se daqui a um mês eu não entregar esse material aqui, tu volta aqui e dá um murro na minha cara. Resumo da história. A logo do projeto dele é esse dedo aqui, ó. A logo, porque ele falou, cara, eu nunca vi um cara tão verdadeiro assim como você. Você cumpriu, hoje você é meu amigo. E ele é meu amigo hoje, né? Eu já fui várias vezes e tal. Então, essa credibilidade, assim, eu acho que é muito importante, porque... De certa forma, é reflexo do que a gente reflexo, Mas tu entendeu, né? Eu entendi não pode deixar aumentar o nível, mas tu entendeu naquele momento, né? Não, sim, a gente... E depois de um tempo, olha o que começou a acontecer. Eles duvidavam, porque levaram muita barrigada, como se diz no mundo político. Eles não confiavam. E depois, no tempo, eles começaram a acreditar. Depois eles começaram a desabafar e depois eles se tornaram a gratidão, que são meus amigos. Sim. Então, muito desses projetos, eles se tornaram meus amigos, pô. Porque eu nunca enganei eles. Dinamite, não tem. Meu amigo, não é porque a prefeitura não quer entregar, é porque não tem o recurso necessário. E o poder público, ele funciona dessa forma, ó. Assim. E explicar para eles, de fato, como é que funciona uma gestão pública. Que às vezes o prefeito quer fazer algo e não consegue porque não tem o recurso. Mas às vezes só de tu explicar já é um diferencial. Porque às vezes o cara E só tu fala sabe não. qual é? E depois eles começaram a ir lá só desabafar, pô. Só conversar. E quando eu saio, porque aí eu chego no período eleitoral, aí eu tenho que sair do cargo pela lei eleitoral. Sim. Todos esses projetos se reúnem e fazem uma festa para mim. Pô. Eu vi milhares de criança, pai, fazer uma festa para mim. Eu falei, porra, valeu a pena. Sim. Mesmo que seja por um período. Então, hoje eu busco tudo isso novamente, nós estamos trabalhando. Hoje eu estou como subsecretário, estamos aguardando a fundação se tornar secretaria, para que a gente possa desenvolver o esporte. Se não for pelo lado político, público, eu vou encontrar um meio para que eu possa devolver para o esporte. Então, esse é o meu grande desejo, devolver para o esporte tudo aquilo que ele fez na minha vida. Dinamite, tu se tornou jogador profissional,
Aí, ó, os projetos aí. Olha, as fotos estão aparecendo. O que que acontece? Solta as fotos aí. O projeto social. Isso foi 3 dias atrás. Sei lá, o projeto de karatê lá do Bela Vista. Lá no Santa Telvina. Sim. Refúgio de crianças, de jovens. Aí o cara me liga, ei, tu não sabe o que aconteceu, pô. Não tem o professor Douglas Ceará? Tem, o que que tem ele? Mano, ele foi convocado para a seleção brasileira de karatê. Agora, dia 30, do dia 30 ao dia 6, esse é o Douglas Ceará. Ele foi convocado para ser treinador da seleção brasileira no Pan-Americano que vai acontecer em Recife. Inclusive, Douglas, já tá convidado, tá? Placar Sul-Americano. esportivo. Tem que trazer ele no placar. Brabo. Sul-Americano. Aí qual foi minha fala? Professora Disney, a mulher mais graduada do Brasil. E ninguém sabe disso. Verdade. Entende? Então eles começam a enxergar nessa imagem aqui que tu quer me apresentar pro Amazonas para que eu seja mais reconhecido. Sim. Eles começam a ver que tem um cara aqui que fala por eles, que luta por eles, que fazem eles ser reconhecidos. E quando eu começo a minha fala com eles, é aquela que eu já disse aqui. Os grandes campeões, eles necessitam ser reverenciados. E os grandes talentos necessitam ser potencializados. E hoje eu me crio com essa voz, com essa imagem, com essa pessoa. E quando eu falo devolver para o esporte, é para eles, pô. Entende? Então, hoje nós temos um treinador que vai participar do dia 30 ao dia 6 do Sul-Americano que vai acontecer em Recife, amazonense. E eu falo para ele, olha, hoje o senhor é o nosso orgulho. Hoje não é só orgulho do seu projeto social, não. Isso é nosso. Né? Então, tá aí, é o professor Douglas Ceará, juntamente com a professora Disney, né? Então, isso daí nos deixa muito felizes. Já são convidados do placar. A Liano já depois pega o contato com o Dinamite aí para trazer eles aqui. Que tem muita gente. Mesmo, rapaziada. Hoje a gente está cercado de grandes campeões, né? A Natália, né? Então, tem vários aí que hoje a gente, teoricamente, está bem perto, assim, que eles confiam na gente para que eles também possam se potencializar, né? Então, é isso, é mais ou menos isso. É isso, cara. O Dinamite foi jogador profissional, a gente conversou um pouquinho. Realizou o sonho do pai dele conhecer o Roberto Dinamite. Sim. Contou a história pra gente no placar esportivo, que a gente deu. Inclusive, contei a história pra minha avó. Conseguiu jogar uma Champions League. Eu não vou conseguir, infelizmente, a não ser que a galera me convoque. Vamos intermediar. Levar pra assistir já tá top demais. Conseguiu jogar uma Champions League e agora tá com esses trabalhos de projeto social. Agora não, né? Há bastante tempo já desse trabalho de projeto social, entrando na vida política de certa forma para fazer diferença. No contexto geral de tudo que tu me contou hoje aqui, cara, eu tenho certeza que tu tá escrevendo, no mínimo, uma história da hora. Uma história muito bacana. Tu vai poder contar pros teus filhos e teus netos, com toda certeza. Resenha que não falta mais. Mais uma vez eu quero te agradecer de coração por ter aceito o nosso convite. A gente sempre tenta fazer o Hat-Trick ser diferente, né? A gente sempre tenta entender as pessoas, ouvir as pessoas e te conhecer como pessoa mesmo. Quem é o ser humano Roberto Dinamite? E a gente pôde conhecer mais um pouquinho hoje. Então as portas estão sempre abertas, pode ter certeza. Seus atletas são nossos atletas. Então, se tiver alguém aí, Lucas, fala com o Leandro, a gente traz aqui, dá moral, levanta mesmo. Porque a gente tá aqui para se ajudar, cara. O nosso objetivo é fazer o esporte amazonense ter a moral que ele precisa ter. Nós temos jogadores gigantes aqui. Então a gente tem que dar moral para essa rapaziada e só gratidão, cara. Muito obrigado. Sim, não, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade que vocês dão do atleta ou do ex-atleta vir aqui falar um pouco dele, né? Hoje, nesse mundo de redes sociais, eu confesso que às vezes eu quero ser um pouco oculto. Sim. A gente mostra um pouco daquilo que a gente faz, né? Porque a gente faz muito mais coisas de forma oculta na vida das pessoas, pelo meu projeto social. Não sou muito de espanar sobre isso, mas eu também creio que tudo na vida tem um propósito, né? Nada acontece por acaso. Eu acho que Deus tem coisas maravilhosas nas nossas vidas, né? E é como eu falei, chorar e sorrir faz parte do ciclo da vida. E isso daí a gente vai levando, vai tirando de letra quando acontecem, aparecem as barreiras, né? As dificuldades, porque disso daí ninguém vai fugir, né? Então eu escolhi fazer o bem a mim, fazer o bem a minha família, em especial aquelas pessoas hoje que passam no nosso caminho. Então, se Deus nos colocou nesse caminho, é porque Ele tem algo maravilhoso. Com certeza, eu acredito muito nisso.
Eu sempre quis ter uma coxa assim, mano. Sério mesmo. Eu fiquei olhando assim. Não, chama atenção. É porque é difícil, pô. Joguei bola a minha vida toda. Eu sempre joguei bola. Mas não é difícil ter uma coisa assim, mano. Esse vídeo Legal, tá obrigado. brincadeira, pô. Sempre quis ter assim. Eu queria ter uma foto assim, pô, com a coxa desse jeito, assim. Nunca ficava desse jeito na foto. Não sei por quê. Acho que eu precisava Vamos malhar. trabalhar, vamos trabalhar. Não sei por Vamos quê. trabalhar. Eu malhava, pô, mas não ficava assim, não, mano. Eu acho bacana o jogador com a coxa assim. É, legal. Enfim, não vinguei, né? Mas é isso, a realidade é essa. Pra gente finalizar nossa resenha, o Ayrton fazer a consideração final dele aí. Jogador mais resenha que tu teve a oportunidade de dividir. Vestiário. Mais resenha. É difícil? Tu fez uma cara assim, tem bem uns 10 aí na tua Pô, cabeça. tem uma galera aí. Tem uma turma boa. Local? Pode ser. Que aí que fica, a galera vai. cara, A galera vai saber, né? Pô, eu joguei com o André Luiz, né? Ele é lateral esquerdo do Nacional, jogou no Nacional. Eu não sei se vocês acompanharam o caso do André, que estava com câncer na cabeça. Não E lembro numa cirurgia aí de R$210 mil. E a gente fez cota e, enfim, várias pessoas se envolveram. Ele era muito resenha, assim, dentro do vestiário. O Charles, né? O Charles, vocês sabem quem é, né? Que agora é treinador, o Charles Tchenko. Eu só ri É treinador agora do Tarumã, fez o último gol do título do Fart. E aí Porque a gente conhece, conversando com o Dinamite, conhece todo mundo. Pô, né? esses caras aí eles eram muito engraçados dentro do vestiário, animavam muito o vestiário e geralmente tem os roupeiros, né? Aham. Pô, joguei Tem que ser resenha pra ser roupeiro. Os roupeiros eram o Peninha e ele era evangélico. Eu me lembro de uma resenha muito engraçada, assim. Eu vou colocar o Peninha porque eu tava fazendo gelo, né? Gelo aqui, 15 minutos, tá, na perna para dar uma relaxada. Sim. Aí o Peninha passa. Aí tinha um espelho dentro do vestiário do Fast, bem pequenininho, né? Aí eu olho pro Peninha. Peninha, hora. Tipo assim, Peninha, hora que... Sim. Tempo aqui que ainda não passou. Aí ele tá rapidinho o cabelo assim, aí ele... Deus Pai maravilhoso. Eu imaginei que ele ia fazer isso. Não, meu irmão, não é oração, não, meu irmão, é hora que quanto tem o gelo aqui e tal. Então, esse vestiário, eu costumo dizer que vestiário saudável dele cheira a título, né? Então, a gente, o Peninha, o Charles e o André são essas pessoas assim que eu acho foram muito resenha dentro do futebol local. Pô, aqui, e é né? importante, né, cara? Não, cara, também passando para agradecer aqui, né, também pela visita, né, aqui pela presença, assim como foi no placar esportivo, né, a gente teve uma parte lá, né, contou detalhes quando teu pai conheceu o Roberto Dinamite, a questão da participação na Liga dos Campeões e tal, mas essas coisas assim, mas passando para agradecer, assim, é realmente bem legal se aprofundar um pouco mais na tua história. Aqui a gente trouxe mais essa questão do aspecto social, que é muito importante, algo também que eu julgo que foi muito importante também desse momento, foi a questão da visão, né, da tua visão realmente do mundo do esporte, assim como todo, que é realmente algo diferente, algo que precisa ser conhecido, algo que precisa ser difundido, né, mais pessoas assim, com a sua visão, a visão do seu pai, precisam aparecer por aqui para a gente conseguir ter mais visibilidade, né? Mais atletas daqui, né? Então isso é muito importante, então é bem legal ver que também você está envolvido na parte social, parte política, e com certeza, né, usando a sua marca, né, tanto do legado que você deixou para o esporte, mas também o legado que você vem deixando como cidadão, principalmente, né, é algo que realmente vai fazer, com toda certeza, aparecer ou novos exemplos, mais pessoas surjam, né, é bem legal também ter essa questão de olhar não só para o esporte de futebol, né, que foi onde tu viveu a tua vida inteira, mas olhar para o karatê, para o badminton, porque ainda mais as lutas, né, que são Jiu-jitsu, que é o carro forte daqui, então é muito importante a gente ter pessoas que queiram levar que que nem tu falou o ditado realmente, né, não fazer somente por mim, mas fazer pelo nós, então que a gente possa estar difundindo esse fazer por nós aqui, por todo o estado, que é muito importante para o nosso esporte, para o nosso povo, nossa cultura, para que a gente possa crescer cada vez mais. Sim, não, é o que eu costumo falar, é o que a gente deixa nas pessoas, né? Isso daqui é uma promessa do eu para o meu eu. Eu só vou parar quando eu deixar algo na vida dessas pessoas, deixar um legado e que elas continuem. A nova geração continue. E segunda-feira eu fui convidado para participar dos Jogos Olímpicos de uma escola adventista. E aí o diretor falou para mim, não, vamos apresentar você, o seu nome, a sua referência e tal, e você vai acender a pira. Eu falei, eu quero mudar o processo. Aí falei, eu vou contar a minha história, mas eu quero que uma criança possa acender a pira comigo, porque eu acho que vai ficar marcado. Com certeza.
Eu acho que isso é válido, né? Então, eu falei, isso daí vai ficar marcado na vida dele, do pai, da mãe, né? E daqui a pouco ele vai começar a sentir o gosto daquilo mesmo. E aí, talvez ele vai inspirar os outros colegas dentro da escola. Pô, eu não tinha pensado nisso. Não, mas eu acho que esse é o sentido, né? É o que Com você certeza. deixa, é o que você deixa plantado no coração das pessoas, mesmo que seja lá uma sementinha, ela vai brotar e daqui a pouco tu vai levar isso para frente. É o que fizeram comigo, deixaram algo no meu coração, aquela geração de 2006 de São Raimundo, e hoje é o que eu procuro deixar na vida daqueles que cruzam o meu caminho. Pra essa resenha ter sido melhor, só se a gente tivesse convidado o seu Osival pra vir junto. É. Eu tenho certeza, cara. porque Ele quando o Roberto conta falou dele- várias histórias aí, ele é um Pode até cara... agilizar essa É, parada cara, aí, muito isso pode bacana, cara. acontecer. Porque Eu tô aqui, eu o tô Dinamite na sempre área. fala dele e eu fico falando, deve ser muito resenha. Não, Osival. tá mais, tipo assim, a história do Roberto Dinamite da perspectiva dele. Você é Exatamente. muito bacana. Eu falei, putz, cara, a gente marcou, era pra ter E trazido ele assiste aqui. todos, tá? Eu assisti tudo, É, né? ele assiste todos, e aí quando eu chego em casa, ele... Pô, rapaz, gostei muito do que você falou, aí ele vai falar da entrevista, Sim. do que ele achou e tal. Pô, onde é que tu onde é que tu aprendeu a falar tanto? Assim, da última Tá vez que eu rebuscado, fui. assim. É, no Você placar. parece um papagaio falando, você virou político mesmo e tal. Seu Osival, o Dinamite deixa a nossa vida um pouco mais fácil aqui no programa. Agiliza a situação, né? Agora, especificamente falando com o nosso querido telespectador, você aí que acompanha a gente aqui pelo canal da Network, nosso canal do Hat Trick, acompanha a gente lá no Instagram do canal Hat Trick, que inclusive tem conteúdo esportivo todo dia relacionado ao esporte do Amazonas, esporte nacional, os melhores memes da internet relacionados ao esporte, você encontra lá também. Se você tá aqui com a gente até esse momento, acompanhou essa resenha maravilhosa, não clicou no like, não clicou no gostei, não seguiu a gente nas redes sociais, não seguiu o Dinamite ainda, tá vivendo Nossa, errado, não, meu parceiro, tá fazendo alguma coisa Não tá errada. vivo, você não tá vivo. Pelo amor de Deus, né, cara? E assim, eu queria, antes da gente finalizar, agradecer ao nosso patrocinador, que inclusive eu dei a moral que eles merecem aqui, a Just Motors, que tá reforçando a gente, tá nessa parceria agora na segunda temporada do Hat Trick. Foi o único que respondeu a gente, e eu agradeço. Não, todos responderam, eu tô brincando, né? A gente tá em negociação com alguns e a gente vai apresentar. Em nome de Jesus vai dar tudo certo, que essa segunda temporada vai ser abençoada pra Glória. nós e pra todo mundo. Que a gente quer dar brinde pra quem vem aqui, pô. Pô. Né? O pessoal vem a gente dar água, com todo respeito à água, que é difícil em alguns lugares. Pensou até que a gente tirou a marca. O cara tirou a marca, o Digão tirou até a marca e tal, mas eu tenho que agradecer a Just Motors, que tem os melhores carros da cidade de Manaus. Novo, seminovo, carro de luxo, carro esportivo, o que você precisar, a Just Motors tem pra você. Consórcio, os caras fazem tudo. Né? Todo tipo de condição, todo tipo de carro, do popular, o carro mais esportivo, mais top que tem na parada. Então, cara, a Just Motors tem de tudo lá. Tem de tudo, cara. E eu tenho que dar moral aqui porque também os caras, esse final de semana, esse programa tá saindo na terça, mas no sábado e no domingo eles competiram as Road to 1000 milhas lá em São Paulo, representando o nosso Amazonas. Então, Paulinho, um forte abraço. Paulinho, pai, forte abraço também, que é o Paulo, né? O Paulinho é só o filho. Paulo de Carli, forte abraço pra vocês. Muito obrigado pela parceria. Tamo junto. E é isso. Muito obrigado, Dinamite, mais uma vez. Muito obrigado. Minha esposa, qual é o seu nome? Não, sou só vídeo. Meu Deus, desculpa. É porque a esposa é do aí. É porque ele falou, minha esposa tá filmando aí. Né? É a dele, é a história. Vacilei, rapaziada. Faz parte, Foi mal. faz parte do processo, fica Não tranquilo. podia terminar sem um vacilo desse, né? Mídia, muito obrigado. Qual é o seu nome? Desculpa. Georgia, muito obrigado pela presença, fazendo a mídia aqui da equipe do Dinamite. Cara, como eu falei, espaço aberto, tamo junto, conte conosco, entendeu? Tiver projeto, tiver coisa que queira mostrar, é isso, estamos abertos. O Aliano trabalha de domingo a domingo. Pode mandar mensagem pra ele qualquer hora. Nós também. Que ele tá trabalhando. Tamo Nós junto, também. valeu, muito obrigado, de verdade, de coração. Valeu, rapaziada, fiquem com Deus, juízo, hein? E vamos levar o esporte do Amazonas no nível maior. Tamo junto. Valeu, rapaziada, forte abraço.